Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 3, no verso 20, diz: Foi então Jesus para casa, e uma vez mais grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Mas os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, exclamavam: ele está possuído por Beelzebu, e mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Amém, irmão? Podem sentar. Irmãos, eu lia um artigo, pequeno artigo, que dizia que Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele não chamou os seus irmãos, que também andavam rodeando ele. Diz que Jesus tinha 4 irmãos, e ele chamou 1 ou 2, me foge a memória agora, mas não chamou todos os seus irmãos. O historiador coloca que Jesus havia tido alguns atritos com a sua mãe, e tinha problemas que ainda não estavam superados. Por isso Jesus teria declarado: não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria e no meio da sua própria casa. Então, Jesus estava falando de si mesmo, não só da nação de Israel, que não o recebeu, mas também estava falando da sua própria família. Esse texto incrível, porque esse texto é a força para muitos superarem obstáculos montanhosos. Se certos textos radicais sobre a vida de Jesus não estivessem na Escritura, todos nós naufragaríamos. Nós morreríamos num conceito de bom cidadão. Bom cidadão aceito por todo mundo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagina, irmão, tendo já a palavra em nosso meio, em forma de livro, e o Espírito Santo, tanta gente já naufraga na sua fé, cai e não se levanta mais. Já pensou se nós não tivéssemos esse livro? Não teria restado absolutamente mais nada. A história da igreja estaria encerrada, eliminada por completo. O diabo estaria no alto da montanha dizendo: triunfei. Mas veja, Jesus foi para casa, uma vez mais, grande multidão o cercou, os seus discípulos com ele não conseguiam nem comer um pedaço de pão. E os familiares de Jesus, quando viram a multidão cercando ele, e foram para forçá-lo a voltar. Só que o autor aqui, Marcos, escreve, eles comentavam o seguinte: ele perdeu o juízo, ele está maluco, ele ficou louco. O que ele anda fazendo? Que multidão é essa? O que ele está fazendo? Ele é louco. E você às vezes, né, irmão, se sente tão chateado que a tua mãe te diz que você é um fanático. Para com esse negócio de ler Bíblia, menino. Não fica ouvindo as coisas desse pastor maluco não, rapaz. E você às vezes se sente chateado. Jesus, o unigênito, nasce em uma família, e a qual não tinha nenhuma intenção de desprezá-la, nem desonrá-la. Ele é chamado de maluco. Estão dizendo que ele perdeu o juízo. Mas há um detalhe: ninguém nunca viu Jesus na sua caminhada. Estou meio devagar agora, né? Poxa, minha família não me recebe, os judeus não me recebem, estão querendo me matar, estão querendo me apedrejar, os guardas vieram para me prender.
estou desanimado. Não, não. Quem tem um objetivo e sabe que pode alcançá-lo, nunca desanima. A Escritura diz, a profecia lá no Salmo sobre Jesus diz que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então veja, irmão, objetivos são as coisas que nos movem. Se eu quero ser um professor de matemática, entro numa faculdade, estudo 4 anos, depois vou dar aula. Mas eu estudo 4 anos, que eu vou ter que prestar um concurso para dar aula num colégio, tal. Ou então vou dar aula na minha casa, particularmente, ou vou abrir um curso de matemática para mim. Se eu quero ser professor de inglês, eu entro num curso, pago, me esforço, estudo e atinjo o meu objetivo, vou ser professor de inglês. Se eu quero que um filho meu seja militar, eu conheço o caminho, eu meto ele nos cursinhos preparatórios e mando ele fazer curso para a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, ou para a SPSEX, ou para qualquer outro nome desses que tem por aí, e vou conseguir. Tudo depende de objetivos. Se você colocar na cabeça o que você quer, a nível de reino de Deus, você vai alcançar. A questão é não desistir. Quantas pessoas já entraram em cursos para se formar em alguma coisa, mas abandonaram no meio do caminho? Elas se formaram? Eles conseguiram? Não. Por quê? Porque pararam. O reino de Deus é a mesma coisa, irmão. Quando você se projeta, mas para, acabou. Você não vê a glória do final dessa estrada. Quando eu comecei na igreja, quando eu vi uma pregação bem decente pela primeira vez, eu olhei e falei, poxa, o negócio está em torno daquele livro ali. O negócio é com aquele livro ali. A questão é aquele livro. Ah, irmão, naquela mesma semana eu já estava de posse de um livro desse, que é uma Bíblia. E comecei, eu falei, não adianta ter o livro, eu tenho que saber o que ele diz. O negócio é esse livro, então vamos nessa. Comprei uma Bíbliazinha de R$10 na época, e quase que não tinha nem condição para isso, e comecei a mandar ver, e perguntei, irmão, por onde que eu começo a ler esse negócio aqui? Alguém falou assim, começa pelo Novo Testamento. Eu falei, onde está isso? É aqui, ó, Mateus, começa daqui para frente. Eu falei, é daqui? Então tá, é daqui que eu vou começar. Hoje, se alguém disser assim, por que nos evangelhos está escrito isso e isso, e digo, não está não. E alguém já tentou me testar, que isso? Como que tu pode dizer que não está escrito isso? No meio de tantas palavras, eu digo, aposto a minha vida, isso que você disse não está escrito. Amém, meu irmão? E as coisas vão acontecendo, você tem que ter um objetivo. O que você quer ser, um mecânico? Você sabe o caminho, entra para um curso de mecânica, depois vai fazer estágios dentro de oficinas, esses estágios aí, de repente, 1 ano de estágio, daqui a pouco você vai abrir até a tua própria oficina. Hoje os carros são tudo na base da eletrônica, você não precisa nem sujar a mão em graxa, o negócio hoje é aprender como se usa os equipamentos, é tudo computadorizado. Fui fazer uma cambagem no meu carro, cambagem e alinhamento, o camarada vem, colocou umas peças presas na roda, ligou um monitor de computador, apareceu lá tudo, como é que estava, ele ia, apertava parafuso e a coisa ia mostrando, pronto. Quando eu saí de lá com o carro, parecia que o carro tinha direção hidráulica, era o Escort, completamente básico, o carro parecia que tinha direção hidráulica. Eu falei, epa, que isso? O que você quer, irmão? Lembra da pergunta? O que viestes ver no deserto? Ou seja, qual é o teu objetivo?
Qual a tua intenção? O que você intentou enxergar no deserto? O que você quer na igreja? Qual o seu objetivo? Quem quer ser um revolucionário de Jesus? Tem alguém que quer ser? Se você quer ser um revolucionário de Jesus, existe um caminho. Porque se você quiser ser um mecânico, não existe um caminho. Se você quiser ser um professor de geometria, geografia, história, não existe um caminho. Por que você acha que para ser um revolucionário de Jesus não vai existir um caminho? Quando o pessoal queria implantar o comunismo no mundo inteiro, o que eles faziam com os supostos adeptos do comunismo? Mandavam eles lá para aquele negócio do Fidel Castro, que país é aquele? Para Cuba. Mandavam os guerreiros lá para Cuba, para aprender a guerrear lá em Cuba, era a sede do comunismo. Tudo que você quiser realizar, esse objetivo que você tem um caminho. A questão, irmão, é que na verdade, muitos dizem que tem um objetivo, mas não estão trilhando o caminho. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho para o Pai, Jesus é o caminho para tudo. É nele que estão todas as respostas. Tem gente que diz assim, eu quero ser próspero. Ah, você quer ser próspero? Qual o caminho que você tem trilhado para ser próspero? Ah, pastor, eu tenho trabalhado muito, estudado muito. Quando eu me formar, eu sei que eu vou ganhar rios de dinheiro. Tá bom. Se você quer ser rico, você sabe o caminho. Hoje, quem se mete na era da informática ou abre qualquer negócio envolvendo o ramo de automóveis, enriquece. O que mais tem nessa cidade é carro. Todo mundo precisa de manutenção. Quem lida com automóvel é rico, enriquece. Todos os nossos objetivos, eles são antecedidos por um caminho. Agora, se você quer ser próspero à luz da Escritura, Josué, medita no livro da lei, de dia e de noite, para que prudentemente te conduzas e faças prosperar o teu caminho por onde quer que tu andares. Você quer dar fruto? Você quer que as pessoas olhem para a sua vida e vejam o fruto de Deus na tua vida? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Irmão, a riqueza é aquilo que você corre atrás e conquista. A prosperidade, ela te acompanha por onde você for. Podem te mandar como escravo para o Egito, que tu serás governador. Não importa. Muita gente está dentro da igreja como rico e está pensando que é próspero. Eu vou te mostrar a diferença. Meu Deus. Só o Senhor é Deus. Irmão, um rico é aquele cabra que olha e todo mundo vê, ele tem carro, ele tem casa, ele tem moto, parece comigo, né? Tem casa, carro, moto. Ele tem tudo que é bem da terra, aonde ele olha, ele diz, eu posso ter, eu posso conquistar, eu posso comprar. Isso é um rico. Porque ele mostra as riquezas dele, mas ninguém vê Deus. A prosperidade que vem do alto, quando as pessoas olham para aquilo que você tem, elas sabem que foi o teu Deus que te deu.
elas não veem só a tua riqueza, elas enxergam o teu Deus. Isto é prosperidade. Todo mundo sabia que José foi parar naquele trono do Egito, não porque ele era um cara rico ou porque Faraó o pôs lá, mas porque Deus milagrosamente o colocou naquele lugar. Mas qual era o objetivo de José? Nunca negar o seu Deus e dar testemunho. Entende, irmão? Qual o seu objetivo? O que Pedro diz em Atos 4? Olha, julgai entre vós, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, ou seja, nós temos um objetivo, é de ser testemunhas. Esse é o nosso objetivo. Então nós não vamos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque nós temos um objetivo. O Senhor Jesus tinha um objetivo: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Tem 2 cegos no caminho de Jericó que eles têm um objetivo. Quando você tem um objetivo e esse objetivo está impregnado da graça e misericórdia do Espírito Santo, é que nem os cegos de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não vai te ouvir. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quanto mais falava para calar, mais eles gritavam. Quanto mais te disserem, não lê Bíblia, não ouve mensagem, não estuda, está se fanatizando, está ficando louco, você sabe que verdadeiramente você está no caminho certo. Você sabe que este é o caminho. Você tem um objetivo e ele deve se fortificar em ti, até que você diga: em nada tenho a minha vida por preciosa, porquanto que eu cumpra com alegria o ministério que me é proposto de dar testemunho, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu tenho um objetivo, irmão, e se você tem um objetivo, você anda em função dele. Se você tem um objetivo, irmão, isso é muito sério. Você não ouve isso em qualquer canto, você não ouve isso em mais nenhum lugar do planeta Terra. Se você tem um objetivo, você tem que andar em função dele. Quando você quer ser alguma coisa nesse planeta, você quer tirar uma carteira de motorista, você não tem que se deslocar para a autoescola? Toda vez que você marca uma aula? Você não tem que ir nos treinos? Você não tem que prestar prova naquele antro de prostituição chamado Detran? Você não tem que ir lá encarar aqueles juízes mercenários, todo mundo olhando para a tua cara e vendo no teu rosto uma cifra? Cheio de leões doidos para te devorar, você não tem que encarar, porque você tem um objetivo. Tem gente que vai para a prova e passa mal. Tem gente que desmaia. Tem gente que tem que tomar calmante, porque sabe o que vai encarar, mas não desiste, vai e encara. Quem tem objetivo é assim. E você tem um objetivo? Você tem andado em função dos teus objetivos? Porque tem gente, irmão, que diz assim: eu quero servir a Deus. Quer servir a Deus e sai daqui depois desse culto e vai viver a sua vida. Cai na real, quer mesmo servir a Deus? Meu irmão, quem quer servir a Deus vai sair daqui nessa noite e vai botar o rosto em terra, vai dobrar joelhos, vai clamar e não vai dormir enquanto não sentir Deus. Quem tem objetivo sabe o caminho do seu objetivo, porque os objetivos da nossa vida são traçados pelo Espírito Santo. Só que nós não nos esforçamos. O que Jesus falou assim? Desde os dias de João até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que usam de violência se apoderam dele. Violência, um esforço extremo. Violência. Você entende isso, meu irmão? Qual é o seu objetivo? Qual é o meu objetivo? Eu tinha um objetivo na minha juventude. Eu conheci o evangelho com 20 e poucos anos, 22, 23, nessa fase aí. Eu tinha um objetivo. Eu dizia: Deus, eu quero te servir. Mas eu entendia o caminho. Falei: sem conhecimento bíblico não dá para servir.
que eu vou falar? Chegar diante de um povo, vou dizer o quê? Vou falar do quê? Vou encontrar alguém no meu caminho, vou falar de quê? Que Jesus é bom? Eu tinha um objetivo de servir a Deus. Eu devorei a Escritura, meu irmão. Eu devorei a Escritura. Eu revolucionei o meio batista. Revolucionei. O Espírito Santo falava comigo, eu não sabia que era o Espírito Santo, mas ele falava comigo, ele me dava entendimentos na Escritura. Eu, dentro de uma igreja batista tradicional, ele me dava entendimentos tão perplexos que quando eu abria a minha boca, as pessoas diziam assim: aonde você viu isso? Eu dizia: aqui na Bíblia. E as pessoas diziam: como? Se eu já li a Bíblia tantas vezes e nunca vi isso? Eu dizia: está aqui escrito. Não é uma questão deles não terem lido, nem saber que estava escrito, é uma questão de como a coisa é dita com a graça e poder de Deus. Você tem um objetivo, meu irmão? Aquela mulher, Ciro Fenícia, foi atrás de Jesus, né? Jesus, filho de Davi, minha filha está moribunda, à morte, está sofrendo terrivelmente endemoniada, se não me falha a memória, é essa mulher que diz isso. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Ela tem um objetivo e ela está tão determinada no objetivo dela, que os discípulos disseram? Mestre, despede essa mulher, não aguentamos mais, não suportamos mais essa mulher gritando, ela vem atrás da gente, a gente anda, eita mulherzinha, nunca vi uma mulher para andar tão rápido, por mais que a gente ande, ela está sempre colada no nosso pé. Mestre, despede essa mulher. Nesse momento que Jesus está ali parado com os discípulos, a mulher vem e se joga nos pés dele. Senhor, minha filha está endemoniada, está à beira da morte. Mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A espada atravessou aquela mulher, porque a verdade é assim que funciona. E a verdade é para os humildes, que sabem ser atravessados pela espada e esperar a cura. E ela tem um objetivo, ela diz: eita ferro, não, mas eu não saio daqui sem a minha bênção. Senhor, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mulher, foi curada. Mulher, vai, a tua filha vive. Você tem um objetivo, irmão? E o que você tem feito pelo seu objetivo? Ah, pastor, amanhã eu tenho que sair 8 da manhã para trabalhar. E só chego em casa 8 da noite. Ah, então o teu objetivo de ser cristão não está incluído nesses projetos. Agora, pastor, eu saio de casa às 8 da manhã, volto às 8 da noite, eu tomo meu banho, eu janto, sei lá o que eu faço, depois eu vou para a Bíblia. Ah, então você é um cristão. Aí você é cristão. Meu irmão, você tem trabalhado em função dos seus objetivos? Ou você fica aí repetindo frases soltas, né? Ah, Jesus já revelou o meu tabernáculo, olha que glória, não sei o que, vou sair da terra, assim vai ser com a minha vida. Mas você anda em função disso? Se você não anda em função dessas coisas, meu irmão, se você está andando em função de outras coisas, besteira. Josué, eu tenho um projeto contigo, você vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que eles daria. Então, Josué, levanta-te. Josué, dispõe-te. Josué, medita no livro da lei. Josué, guarda tudo quanto o meu servo Moisés te ensinou. Está entendendo, Josué? Tu vai prosperar, tu vai fazer esse povo herdar a terra, tu vai conquistar todo mundo, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas Josué, mostra a tua vontade nesse projeto, mostra a tua vontade nesse projeto, meu irmão, mostra a tua vontade. Eu quero ligar para a tua casa e alguém atender o telefone e dizer assim: ó, pastor, desculpa, mas o fulano não pode lhe atender porque ele está orando. Sabe, meu irmão, eu quero ver o Espírito Santo fluir pelos teus lábios.
Eu quero ver, meu irmão, as pessoas olharem para você e dizer: aquele dali não brinca, quando abre a boca fala é a verdade. Quais são os seus objetivos? E o que você tem feito por eles, se você tem andado realmente em função desses objetivos. Teve uma mulher que a Bíblia diz que ela há 12 anos sofria de uma hemorragia. E ela diz, a Bíblia, que ela ouviu falar em Jesus e desenvolveu no seu coração um objetivo. Ela diz assim: esse camarada é muito poderoso. Como é que é? Ressuscitou um, curou o outro, libertou o outro. Ele não precisa nem encostar a mão em mim. Se eu tocar na roupa dele, eu fico curada. Mas e agora? Como é que vai tocar na roupa de Jesus? Está pensando que era fácil chegar perto de Jesus? Quando você lê os textos bíblicos, parece até fácil chegar perto de Jesus, mas quando você vê o que os historiadores colocam sobre Jesus, meu irmão, você diria, era quase impossível se aproximar de Jesus. Aquela mulher tinha um objetivo e ela furou uma multidão incrível, ela passou no meio, ela foi pisada, ela foi empurrada. Homem para tudo que é canto, corpo de homem pesado, e ela foi, até que ela esticou a mão e tocou nas vestes de Jesus. Jesus parou tudo. Epa, quem me tocou? Era tanta gente que os discípulos criticam Jesus. Peraí, tu está brincando? Como quem me tocou? Olha a multidão que te aperta, tu está perguntando quem me tocou? Todo mundo te tocou? Não, alguém me tocou diferente, alguém me tocou com um objetivo. Não foi um toque qualquer, não foi apenas um toque. Alguém tinha um projeto em tocar em mim, alguém tinha um propósito, alguém tinha um objetivo. Não é que nem mulheres que vêm na igreja para acompanhar marido, nem marido que vem na igreja para acompanhar a mulher. É gente que vem para ser adestrado pelo Espírito para derramar o sangue pela verdade. Aquela mulher disse: caramba, se eu entrar no meio dessa multidão, eu vou ser pisoteada. Não tem problema, mas nem que seja pisoteada, eu toco na roupa dele hoje. Quem me tocou? Mas, mestre, dá uma olhada, cai na real. Não, alguém me tocou. E era tanta gente que, se a mulher tocou na veste de Jesus, ela não estava longe, ela estava perto. E é tanta gente apertando que Jesus não consegue enxergar a mulher que está ali nos pés dele. Era muita gente. Quem tem um objetivo não enxerga barreiras. Vou morrer por Cristo e ninguém vai me impedir. Quem tem um objetivo, meu irmão, nunca é vencido, nunca é detido. Ele se fanatiza na verdade que ele sabe que recebeu do alto, e ele vence todas as barreiras, ele sobe todos os montes e derrota o inimigo em todos os vales. Ele não perde nenhuma batalha, porque ele tem um objetivo de ser vencedor. E a força de quem tem um objetivo, meu irmão, não é brincadeira, é uma força muito grande. Então, meu irmão, o reino de Deus se conquista com esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O que Jesus ensinou? Porfiai, ou seja, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas estreito e apertado é o caminho que conduz à vida. Irmão, você quer ser alguma coisa nesse reino de Deus? Você tem esse objetivo? Você tem que apresentar para você o que você tem feito em função desse objetivo. Pastor, eu vou na igreja todo dia. Besteira, você nunca vai ser nada. Já ensinamos aqui que ninguém conquista o ministério dentro da igreja. É pouco tempo demais na presença de Deus. Já fizemos as contas aqui e já vimos que as horas que nós nos reunimos aqui dá 24 horas por mês, ou seja, nós nos reunimos 12 dias por ano. Você acha que alguém vai alcançar um ministério
indo na presença de Deus 12 dias por ano? Se o teu objetivo é alcançar um ministério, se dedicando todos os dias de culto na igreja, esquece, meu irmão, vai jogar ping-pong, vai comprar uma prancha, pé de pato, vai curtir a vida. Ninguém alcança o ministério somente vindo na igreja, é impossível, é muito pouco tempo. Ministério e verdades mais profundas do que esse púlpito pode te dizer, é o que o Espírito Santo tem para te dizer no pé do ouvido, lá em Mateus 6,6, dentro do teu quarto. Se eu dependesse dos púlpitos, eu nunca seria nada, nunca. Mas eu aprendi que Jesus Cristo não está detido a um santuário, não está nem aí para habitar em templos feitos por mãos humanas, mas eu descobri que todas as vezes que eu ia para o meu canto e dizia, Senhor meu Deus, Ele dizia, fala meu servo. E quando Ele fala na intimidade, meu irmão, é aí que as coisas funcionam, porque Ele disse, sabe o quê? Aquilo que eu vos declarar ao pé do ouvido, proclamai aos telhados. Entendeu aonde se conquista um ministério? Na intimidade, no pé do ouvido. Só lá, só lá. Se você disser, não pastor, eu estou alcançando o ministério porque eu não perco nenhum culto, tal, tá, meu irmão, eu entendo você, isto é bom, mas eu estou afirmando, não é o suficiente. Não é o suficiente. Deus não te quer ver só na igreja. Deus quer te ver nos pés dele, lá na intimidade. Se você não tiver isso para demonstrar, meu irmão, você está perdendo tempo dentro da igreja. Aqui dentro da igreja tem pessoas pobres, que vivem no vermelho. Quer sair dessa situação? Crie um objetivo de prosperidade. Mas o objetivo de prosperidade, como a Bíblia diz, Josué, medita de dia e de noite, que tu te conduzirás prudentemente, e aonde pisar a planta dos teus pés, eu te dou, tu vai prosperar. Medita de dia e de noite, tu vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Meu irmão, qual é o teu objetivo? Se eu perguntasse aqui, quem verdadeiramente quer dar a vida por Jesus Cristo? Quem verdadeiramente quer emprestar a boca para o Espírito Santo? Quem quer emprestar as mãos para Deus, libertar os cativos, restaurar os oprimidos? Quem verdadeiramente tem objetivos? E se você olhar para o caminho que você tem trilhado, para as coisas que você tem feito, será que você vê no teu caminho a glória de Deus? Não adianta traçar os seus próprios planos e achar que Deus vai entrar. Você tem que entender do que nós estamos falando hoje, é que Deus tem posto nos corações aqui dentro objetivos. A questão é que o preço não tem sido pago. Tem gente que está se contentando em entrar por essas portas, porque diz, o pastor não pede dinheiro, eu podia arrancar a tua pele, meu irmão. Eu podia arrancar o teu couro, porque o que eu tenho te dado de alimento, ainda assim tu ficarias grato. Mas essa não é a questão é que não basta você simplesmente ouvir as verdades que tem ouvido aqui. A questão é que você tem que saber que há um Deus colocando um projeto dentro do seu coração, na sua alma, só que você é impactado numa palavra aqui, mas da porta para fora você esquece o que ouve, e nada se cumpre. Tem pessoas aqui dentro, meu irmão, que o Espírito Santo já deveria estar se movendo nos seus pés, e ainda não está. Movendo nos seus pés, quer dizer, conduzindo os seus passos, para você entender melhor, e ainda não está. Tem pessoas aqui que estão orando, mas ainda não aprenderam a orar. Vai para o teu canto, vai para o teu canto, vai para a intimidade com Deus,
E para de fazer essas orações sem sentido, que tu pensa que são poderosas. A oração poderosa não flui da cabeça do homem, ela flui da revelação do Espírito Santo. E tem gente aqui dentro, meu irmão, se achando os maiores oradores. Que tal uma oração tipo essa? Ó tu que estás assentado entre os querubins, que governas sobre terra, céu e mar, na tua mão há força e há poder e ninguém te pode resistir. Desembanha a tua espada, Deus, quebra o arco, corta a lança e queima carros no fogo, suscita o vento do teu espírito, ó Deus, com o fogo do teu altar, e levanta os teus guerreiros, antes que dê as badaladas da meia-noite, incendeie o planeta, Deus. Isso não é oração, meu irmão, feita pela mente humana. Isso não é oração feita pela mente humana. Essas coisas precisam ser desbloqueadas dentro do nosso cérebro. Mas você tem que se exercitar. Se você tem um objetivo, você tem que pagar o preço. Tem gente aqui dentro pensando, amanhã eu vou fazer isso, eu tenho um compromisso, vou chegar em casa, vou mandar um WhatsApp, ou então mando um e-mail, ou então dou uma ligada. Que viestes ver no deserto? O que você veio fazer aqui, irmão? Se diante de uma palavra dessa, ainda você consegue deixar passar o mundo lá fora na tua mente, você acha que você tem algum projeto de Deus na sua vida? Eu te afirmo, há um projeto de Deus sim, igualzinho àquela palavra, a semente que caiu no meio dos espinhos, que vai ficar sufocada. A semente não vai morrer, como observou o nosso irmão, ela não vai morrer, mas também não vai frutificar. O que diz Apocalipse? Tu tens fama de que vives, mas estás morto. Então, meu irmão, se você tem um objetivo, não adianta você dizer que tem. Você tem que se mover em direção a ele. Você marcou um encontro com Deus? Aonde? Aqui na igreja? Parabéns. Aonde mais você vai marcar um encontro com Deus? Mostra os teus objetivos, mostra os projetos que tem no teu coração, diante de tanta coisa que o Espírito Santo tem falado contigo, diante de tanta coisa que você sabe que é a verdade, mas que você tem esmorecido, tem enfraquecido os teus braços. A tua oração, irmão, está sendo, sabe como? Uma oração com tempo determinado. Tem gente aqui que está entrando para o seu momento de oração e está dizendo, vou orar até tal hora, depois eu vou cuidar disso, daquilo outro. A tua oração é muito bela, na lata do lixo. Deus não aceita falar no tempo de homens, Ele não é escravo, nem é servo de ninguém. Tu tem que ir para o teu canto e dizer, fala a Deus que o teu servo ouve, seja 5 minutos, seja a madrugada inteira, seja no alto do monte. Não venha dar tempo para Deus com o teu relógio, não venha chamar Deus de escravo, determinando o tempo que Ele vai te ouvir. Não é Deus que tem que te ouvir, é você que tem que ouvir Deus. Nós não vamos a uma oração para que Deus nos ouça, nós vamos a uma oração para que nós ouçamos Deus. Deus não precisa me ouvir, quem precisa ouvi-lo sou eu. Qual o teu objetivo, meu irmão? Será que você vai deixar cair a palavra, cair por terra aquela palavra que diz assim, ó, que você já ouviu muitas vezes aqui? Eu não sou nada. Muito pior é a geração que vem depois de mim. Não deixa essa palavra cair por terra, meu irmão, porque está reservada uma glória inefável para ela. Não deixa cair por terra. Você que de vez em quando ouve uma palavra e às vezes fica entristecido, aqui dentro mesmo. Por quê? Porque você lembra dos seus deslizes,
Você lembra das suas faltas. Irmão, se Deus te permitiu entrar por aquelas portas, você tem motivos para acreditar que ainda há uma esperança para você. Você pode ter perdido o topo do monte, mas Deus ainda tem para você o projeto de chegar no meio dele. Então chega no meio. Pode ser que você não guerreie mais sobre os altos montes, mas ainda tem vales para derrotar o inimigo. Qual é o teu objetivo? É isso que vai te mover, meu irmão. Se eu encontro você no meio da rua e você diz, pastor, estou indo ali que eu tenho um trabalho para fazer um serviço, vou ganhar um dinheiro, tá, esse é o teu objetivo. É o que você traçou numa situação. Agora, se eu passar por você, você diz assim, pastor, estou correndo para casa, que eu estou ansioso para dobrar os meus joelhos, que eu sinto mover no meu espírito, eu quero falar com Deus, estou sedento de falar com Deus. É porque você tem ali outro objetivo. E, como diz o provérbio popular, os fins justificam os meios. Ou seja, o produto final da história é justificado pelo aquilo que se processou no meio. Irmão, eu te digo uma coisa. É uma delícia falar com Deus. É uma delícia, é uma coisa sem palavras. Falar com Deus é fantástico. Ainda mais quando não só você está falando, né? Você expressa uma palavra e você sente um rio de águas vivas correr dentro de você. E você que está acostumado com ele, você sabe que ele fala sem necessitar de palavras. Ele fala no arrepio. Ele fala na força que você sente dentro da sua alma. Adolescentes e jovens desse ministério, Jesus Cristo não chamou vocês para conquistarem riquezas da terra, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ele chamou vocês para serem conquistadores de almas. Para conquistar uma alma, tem que derrotar o inferno a cada dia. Para conquistar ouro e prata, ninguém precisa vencer o diabo, mas para quebrar barreiras e alcançar uma alma, tem que vencer um inferno a cada manhã. Matar um leão por dia. Então, meu irmão, tenha um objetivo, sabe? Tenha um objetivo. Tem pessoas nessa sociedade que eu olho, meu Deus, a que ponto chegou o ser humano? A cegueira é tanta. Eu, quando era adolescente, eu sentava na sala, deitava no chão, na sala da minha mãe, e ficava olhando lá para o final do terreno, que tinha um pé de mêspera, uma frutinha amarela que nós chamamos de ameixa. Eu olhava aquela árvore raquítica, eu dizia, eu não aceito que esta árvore tenha uma vida mais longa que a minha, eu não aceito isso, eu não consigo entender isso. Tem que haver uma resposta. Eu estou falando de um moleque de 13, 14 anos, que olhava para uma árvore e dizia, eu não aceito que aquela árvore dure mais que eu, não tem sentido. E um dia, tinha um tio que ele comprava tudo que era livro, e tinha um livro lá religioso dos Testemunhas de Jeová, e lendo o livro dos Testemunhas de Jeová, aquela parte, você sabe que toda mentira tem sempre uma pitada da verdade, e tinha lá num livro dos Testemunhas de Jeová, dizendo assim, porque a alma do homem é eterna, tal. Eu só lembro assim desse detalhe, né? Porque Deus vai levar o homem para viver no paraíso, tal. Eu falei, então o homem é eterno. Mas a resposta ainda não foi completa. Quando realmente eu tive acesso à Bíblia, eu encontrei todas as respostas que um ser humano possa fazer. Todas as dúvidas de um ser humano, ela cai por terra quando este se depara com a Bíblia, com a palavra do Deus vivo. Só que tem pessoas, meu irmão, que estão com objetivos nessa terra, e isso inclui até evangélicos, crentes, cristãos,
Os seus objetivos não combinam com o projeto de Deus. Jesus Cristo morreu Jesus Cristo morreu por mim na cruz, para que eu seja o quê? Para que eu seja um rico? Para que eu seja um próspero das riquezas do mundo? Para que eu tenha dinheiro? Foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz? Então, meu irmão, nessa oportunidade, você precisa entender que aquilo que você deseja tem um caminho traçado e você tem que pagar o preço para atingir os seus objetivos. Vamos repetir. Quero ser um professor de matemática? Opa, 4 anos de faculdade. Todo dia indo para a faculdade. É sol, é chuva, é vento, encarando os perigos dessa cidade, selva de pedra que nós temos, a falta de segurança e tudo mais. Você tem um objetivo, você vai. Você quer ser um revolucionário de Cristo? Sabe o caminho para ser um revolucionário de Cristo? Deus só opera, meu irmão, nas nossas vidas com 2 coisas: com a sua palavra e o seu Espírito. Não tem mais nada, é a palavra e o Espírito. Se alguém crê em mim, segundo as Escrituras, rios de água vivas fluirão do seu interior. É a palavra e o Espírito, não tem mais nada. Então, irmão, pague o preço de ter em si a palavra e o Espírito. A Bíblia ensina esse caminho? Ensina em todas as páginas. Então, vai e faça, né? Vai e caminha, trilhe. Paulo tinha um objetivo, que era ir até a morte com Cristo. Ele conquistou. Pedro conquistou. João foi até o fim testemunhando, foi um homem que revolucionou. Enquanto João estava vivo, o mundo tinha um fantasma para o assombrar. O seu objetivo, irmão, só será alcançado se você entender o caminho que te leva a ele. Se você não compreender isso, se você não entender, se você não se aperceber dessas coisas, você vai apenas entrar na igreja, ouvir uma boa palavra, te alegrou, às vezes te emocionou, te sacudiu, mas se você não sustenta o objetivo, lá fora você já esqueceu e está esperando o próximo culto. Você é um cristão que é alimentado nos cultos da igreja. Deus está querendo algo mais. Deus não quer gente que se alimente só na igreja. Deus quer gente que se alimente lá dentro da intimidade do seu quarto, no seu canto com Deus, para que não sejam apenas receptores, mas também transmissores das coisas de Deus. Você se alimenta na igreja? E eu me alimento aonde? Você se alimenta quando eu prego? E eu me alimento de quê? Quem prega para mim então? Quem é o meu pastor? Eu não tenho pastor? Eu não estou aqui dizendo que você é meu discípulo. O meu objetivo não é esse. A Bíblia diz que nós já estamos ensaiando um tempo em que haverá um só rebanho e um só pastor. Eu não quero você na minha dependência, eu não quero carregar esse peso nas minhas costas. Eu não quero ficar carregando ninguém nas minhas costas. Eu quero parar para conversar com os irmãos e ver que eu estou aprendendo com vocês. Eu quero que vocês cheguem como alguns chegam aqui diante de mim. Pastor, eu estava em casa e Deus me revelou isso. É isso que eu quero. Pastor, eu estava dormindo e essa noite eu sonhei isso, e eu estou vendo que Deus está falando, Deus está agindo, Deus está se movendo, e todos nós vamos aprendendo. Eu posso estar aqui à frente, atrás desse púlpito, meu irmão, mas você não é um inútil. O Deus que hoje fala comigo, e fala mesmo, é o mesmo que te chama para o mesmo átrio, para o santo dos santos, para que você veja a formosura do Senhor. O que você não pode é se deter, se limitar, afrouxar as mãos
Eu tinha um objetivo na minha mocidade. Dentro da Igreja Batista eu disse o seguinte, diante de tanta gente, uns torceram o nariz, outros arregalaram os olhos. Eu falei, eu não descansarei enquanto não ver a minha vida 100% empregada, 24 horas no serviço de Jesus Cristo. Irmão, quando eu disse isso, eu tinha 1 ano e meio, 2 anos de igreja, dentro de uma igreja batista tradicional. Alguém pode dizer um negócio desse? Não, ninguém pode dizer um negócio desse dentro de uma igreja batista tradicional, mas na intimidade do seu quarto pode isso e muito mais. Quando eu vi os céus abertos, uma laje de concreto rachar e um buraco abrir, eu ficar olhando assustado para aquilo, e vi que uma força atravessou aquele teto e penetrou dentro de mim. Eu não estava dentro da igreja, eu estava orando dentro do quarto da minha mãe. Quando eu fui arrebatado e conversei com anjos, e andei nas regiões celestes e vi rios de águas vivas como cristal, eu não estava dentro da igreja. A autoridade que eu tenho contra o inferno e sobre os homens, eu não conquistei isso dentro da igreja, eu conquistei isso no meu quarto, e hoje eu estou aqui na igreja, transmitindo para você. Você tem que ir para o teu quarto, e quando chegar aqui na igreja, você tem que ser não só um receptor, mas um transmissor das coisas de Deus. Agora, se você vai chegar amanhã e vai cuidar dos seus afazeres e vai esperar o resto, a sobra para Deus, né? Como a gente diz, tem muita gente que não dá para Deus a sua vida, dá para Deus o seu cansaço. Trabalha lá fora que nem um condenado. Caramba, está chegando a hora da igreja, deixa eu ver aqui, dá tempo de eu ganhar mais um dinheiro, vou dar mais umas voltas, sei lá que tipo de volta, vou ganhar mais um dinheiro, aí se explora, deixa o couro lá fora, aí daqui a pouco, chega aqui na igreja com o bolso cheio de dinheiro, senta aí no banco e dorme. Você deu para Deus o quê? Que atenção você deu? Será que o Espírito Santo se moveu na sua vida? Tudo que você quiser está à sua disposição te esperando, mas você tem que pagar o preço, tem que revolucionar, tem que se revoltar contra si mesmo. Uma vez eu trabalhava aqui em cima, na rua Monte Alverne, número 137, e eu comprei um Novo Testamento para ler no trabalho, porque tinha muito espaço e eu podia fazer isso. E eu estava lendo, e um dia eu estava lendo aquele Novo Testamento e eu fiquei indignado com a minha vida. Eu falei, é muita glória, é muito poder de Deus, o Filho de Deus veio a esse mundo e eu creio, eu aposto a minha vida nisso, é muita glória, mas eu preciso ser um homem de fé. E eu me revoltei, eu bati com aquele livro que as pessoas até ficaram olhando, um livro pequeno, eu bati assim, eu disse, meu Deus, eu quero ser um homem de fé. E o Espírito Santo falou assim, para ser um homem de fé, tem que ser provado. Irmão, tudo tem um caminho. E quando o Espírito Santo disse para ser um homem de fé tem que ser provado, eu vi Daniel dentro da cova dos leões. Eu vi Sadraque, Mesaque e Abednego passeando no meio do forno. E eu tive aquele impacto, eu disse, não importa Deus, eu aceito, mas eu quero ser um homem de fé. E eu passei, meu irmão, pelas minhas moendas, mas eu tinha um objetivo, ser um homem de fé, e hoje sou o número 1 de Jesus Cristo. Hoje sou o número 1 de Jesus, não sou melhor do que ninguém, não sou melhor que o meu irmão, não sou melhor que o meu próximo, não é isso que nós tratamos nesse lugar. Sou o número 1, sou o homem com quem Deus mais conta hoje sobre o planeta Terra. Nossas mensagens hoje são ouvidas de países que eu não sei nem mencionar, nem sabia que aquilo existia. Você tem um objetivo? Ande em função dele, meu irmão. Muitas pessoas estão dentro da igreja e nunca serão nada, porque estão dentro da igreja esperando a hora que Deus lhes abra a porta de um bom emprego, de uma condição financeira.
E quando Deus lhes abrir essa porta lhes será um sepulcro, porque eles vão se dedicar exclusivamente àquilo como sendo uma dádiva, como sendo uma bênção, e não vão mais estar dedicados às coisas de Deus como deveriam estar. Jesus Cristo não te chamou para conquistar feijão e arroz. Jesus Cristo não te chamou para se perder contando papel chamado dinheiro, que vai perecer dentro de poucas décadas. Jesus Cristo não te chamou para se preocupar com as coisas dessa terra, Ele te chamou para juntar tesouro no céu. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus? O que você pensa, meu irmão, da vida com Deus? O que você leva isso a sério? Tem pessoas que estão levando a sério acordar de manhã, trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia. Isso está sendo levado a sério, mas Deus não está sendo levado a sério. Acorda, vai trabalhar, é o melhor funcionário padrão condecorado, mas não se vê essas insígnias espirituais que estão à disposição de todos na armadura da pessoa. Esta é uma realidade, triste às vezes, mas o fato é, se nós tivermos um objetivo, nós vamos desenvolver a nossa vida em função daquele objetivo. Tu quer servir a Deus? Quer ser um instrumento poderoso, um revolucionário nas mãos de Deus? Então vai começar toda hora que a tua esposa te procurar, tu está no canto orando. Toda hora que a tua esposa te procurar dentro de casa, você está de Bíblia na mão. Quando alguém ligar para a tua casa, tu vai demorar a atender o telefone. Quando alguém disser, poxa, demorou por quê? Estava lendo a Bíblia, estava orando, estava buscando a face do Senhor. Eu estava falando com Deus vivo, e Ele falando comigo. Isso, meu irmão, toca na sua vida? Isso mexe a tua alma? Isso te diz alguma coisa? Isso disse para mim, e hoje você está sentado aí. Objetivos, eu só tenho na vida um objetivo: viver e morrer por Jesus Cristo, nada mais me interessa. Tenho carro, e tenho casa, e tenho outras coisas, nunca andei em função disto. Um moleque como eu, com 2º grau de colégio público, hoje, meu irmão, eu poderia ter um bom emprego, poderia ser um auxiliar de serviços gerais. Esse seria um bom emprego, é honesto, é digno. Poderia ser um camelô, que para mim é um emprego digno. Um 2º grau de colégio público, isso serve para quê, meu irmão? Para que serve isso? Agora, como você vê, se você saiu da tua casa, rodou quilômetros para sentar aí, significa que o conhecimento bíblico e a graça que Deus me deu, isso vale muito. Se não valesse, você não estaria aí. Tem pessoas aqui que vieram de Campo Grande. Tem pessoas aqui que estão vindo do outro lado da ponte para subir esse morro e ouvir o que eu tenho a dizer. Agora, eu não quero que a sua caminhada seja inútil. Você tem que ir para os pés do Senhor. Você tem que aprender a ouvir Deus, como eu aprendi a ouvir Deus. E te digo mais, irmão. Depois que eu aprendi a ouvir Deus, eu descobri que Ele sempre falou. Eu é que não sabia que era a voz dele. Ou seja, Deus está falando contigo. Só que você não tem discernido que é a voz dele. Por isso você precisa ir para a intimidade do teu quarto, para que nas muitas abundâncias da voz de Deus, você acabe discernindo que é ele. E depois não chega, inclusive, como alguns tontos aqui, né? Pastor, Deus falou comigo, isso. Aí eu digo assim, não falou não. Eu pensei que Deus tivesse falado comigo. Simples fato de ter dúvida prova que Deus não falou. Porque quando Deus fala, meu irmão, a gente morre pelo aquilo que Ele fala.
Se você tem um objetivo, meu irmão, não fale dele. Mostre os seus passos. Mostre o preço que você está pagando. E pelo que você estiver processando, todo mundo vai entender qual é o seu objetivo. Agora tem pessoas que dizem, o meu objetivo é... Mas ninguém está vendo o camarada andar em função daquilo que ele diz que é o objetivo dele. Irmão, tem tanta gente com projetos gloriosos aqui dentro, mas tão glorioso que os próprios não são capazes de imaginar, mas isso não é mistério não, porque Deus disse para mim também, eu tenho um plano na tua vida que eu não posso te falar, porque se eu te contar todo o plano, nem você não suporta. Deus tem as suas maneiras de agir. Então, meu irmão, eu espero que você não somente crie um objetivo, mas entenda que tem que andar em função dele. Até aqui nos ajudou o Senhor.